O ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, deve recuar e suspender até o fim do recesso a inspeção em documentos do Banco Central sobre a liquidação do Banco Master. É notícia que está no site do SBT News, lá na coluna do Eduardo Gayer. Sem apoio da maioria dos ministros, o ministro Jonathan de Jesus deve levar a decisão ao plenário, que analisará o caso no dia 21 de janeiro. Até lá, a inspeção fica sem efeito. Nos bastidores, a avaliação é de que a maioria do TCU é contrária à medida, o que levou o relator a aceitar o recurso do Banco Central para reduzir a tensão entre as instituições. Então, a gente está vendo aí, provavelmente deve se confirmar até o fim do dia, um recuo importante do ministro Jonathan de Jesus, voltando atrás nessa polêmica inspeção que o TCU está promovendo nos documentos sigilosos do Banco Central sobre a inspeção do Banco Master. E essa notícia chegou para casar direitinho com a entrevista que a gente tem. Vou pedir para fechar aqui. Eu e o meu time, agora a gente vai conversar sobre essa crise toda envolvendo o Banco Master e as implicações para a credibilidade do Banco Central, com o economista, ex-presidente do INSPER, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o Marcos Lisboa. Boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. É um prazer receber você, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Raquel. É sempre um prazer conversar com você. Marcos, a gente está vendo uma série de coisas estranhas acontecendo, né? Você tem pressão do TCU em relação a esse assunto, pressão do STF, agora você teve uma série de ataques coordenados em relação de postagens sociais mesmo, em relação ao Banco Central, aos diretores do Banco Central. Eu queria sua análise de um ponto de vista um pouquinho mais amplo. O que representa para o nosso país essa tentativa de minar a credibilidade da autoridade monetária? Raquel, essa é uma história surpreendente. O Banco Master ele é quase que relevante do ponto de vista da concorrência bancária. Ele não é relevante em depósitos à vista, ele não é relevante nas operações de crédito. No entanto, ele se revelou de uma relevância imensa na pressão política. Né? Por que salvar um banco com as dificuldades que o Banco Master tem, né? Da maneira como está sendo feita, né? Para mim é surpreendente. As pressões que foram realizadas nesse processo são fora do normal. Marcos, falhou um pouquinho. Você disse que ele é surpreendente, mas eu queria que você evoluísse um pouquinho. Por que você acha que é tão surpreendente? De onde vem tanta pressão? Olha, essa é a pergunta. Né? Você tem já a declaração do Banco Central, né, de que teve 12 bilhões de reais em fraudes, né, na venda para o Banco de Brasília. Né? Você tem mais denúncias sobre operações com fundos de pensão envolvidos na carbono oculto. Né? Você tem mais denúncias de compras indevidas, financiamento de fundos de servidores. Né? Então, chama a atenção o tamanho das operações indevidas que foram realizadas, né? E a pressão por salvar um banco bastante complicado, para dizer o mínimo. Marcos, César Feitosa também tem uma pergunta para você. Boa tarde, Marcos. Obrigado pela entrevista. Eu queria entender se o senhor avalia que essa posição que o TCU tem mantido, de que cabe ao próprio Tribunal de Contas fazer esse tipo de análise sobre o processo de liquidação do Banco Central, se essa é uma avaliação que faz sentido. Eu queria entender qual que é o seu posicionamento sobre esse assunto. Olha, de forma alguma, César.
o TCU é um órgão auxiliar do Congresso Nacional para avaliar a execução do orçamento público, né? Se despesas foram feitas adequadamente, se não foram feitas adequadamente, né? A intervenção do Banco Central em um banco privado nada envolve de recursos públicos. Não faz o menor sentido o TCU se meter nessa história, né? É inteiramente descabido, inclusive com decisões já proferidas por ministro do TCU pelo STF, né? Essa decisão não faz qualquer sentido. O argumento do TCU, Marcos, nesse caso, só complementando, ele diz que está nas atribuições dele fiscalizar outros entes públicos e que, no caso, o Banco Central é um ente público. Por que isso não faz sentido? Qual é a competência do TCU para avaliar a intervenção numa instituição financeira? Ele não tem. O TCU não tem competência, não tem legitimidade técnica, né? Não tem legitimidade jurídica para intervir numa instituição financeira. Ranier Bragon também tem uma pergunta para você, Marcos. Oi, Marcos, muito boa tarde. A surpresa aí que você e outros especialistas falam também é no sentido dessas ações do TCU e do próprio STF, no sentido de levantar suspeita de uma ação do BC que tenha sido precipitada na liquidação. Eu te pergunto o seguinte, o inverso não seria o mais adequado? Houve, na sua avaliação, uma demora do Banco Central em agir nesse caso do Master ou não? Olha, o caso do Master tem sido comentado há muito tempo, né? As operações que o banco fez, né, surpreenderam muita gente, né? O preço que eles pagavam para receber recursos era completamente fora do padrão, né? O tipo de operação que eles faziam era realmente inesperada, né? Talvez o Banco Central pudesse ter agido antes, mas certamente essa não é função do TCU. Marcos, a perda de credibilidade do Banco Central, do Master, é muito grande, né? Se fala muito que haveria uma tentativa do banco do Daniel Vorcaro de reverter a liquidação do Master, mas isso seria praticamente inviável. Ninguém hoje compraria um papel da mão dele. O que poderia estar por trás de todo esse movimento que ele está fazendo? De melhorar o valor de venda dos ativos dele? O que ele pode realmente querer com esse movimento? Olha, Raquel, essa é uma boa pergunta. Agora, não sei como responder, né? O que eu posso dizer para você é que o preço que o Banco Master pagava por captação de recursos, né? A sua confiança que as obrigações seriam exercidas pelo FGC, né? As suas relações com fundos de pensão de servidores públicos, né? Não paravam de pé, né? A operação do Banco Master era insustentável. Basília Rodrigues também tem uma pergunta para você, Marcos. Oi, Marcos, tudo bem? Obrigada pela entrevista aqui no Poder Expresso. Me chamou muita atenção como o senhor respondeu de maneira evidente, direta, né, a informação de que não faz o menor sentido o Tribunal de Contas da União apurar, né, abrir um processo para investigar, apurar essa decisão do Banco Central. Então, o que faz sentido nessa história? Você acha que o Banco Central tomou a decisão certa ao determinar a liquidação extrajudicial? Quando o senhor fala que tem muitos interessados nessa história, este irrelevante, porém
muito polêmico, o Banco Master, né, aqui utilizando algumas palavras usadas pelo senhor, estava prestes a fechar um negócio com o BRB. Né? A gente lembra que antes da decisão do BC pela liquidação do banco, eles decidiram vetar a compra de ativos de carteiras de crédito do Master pelo BRB. O BRB, que é o Banco Regional de Brasília, aqui, né, do Distrito Federal, que é uma unidade federativa comandada por uma autoridade de direita, né? Isso também tem sido colocado como um dos elementos dessa disputa pelas questões políticas. O senhor acha que em meio a isso, né? Olha, é um governo de direita, um banco BRB querendo comprar ativos do Master, o Master já há anos sendo questionado por esse percentual aí de ganhos dos seus investidores, que parecia um tanto ilusório. Aí vem a decisão do Banco Central. O Banco Central acertou ou errou? Olha, eu acho que o Banco Central acertou imensamente em fazer a liquidação do Master. Né? Ele poderia tê-lo feito antes? Talvez. Eu acho que esse é um ponto a ser analisado. Né? Agora, o que surpreende são as pressões da República para questionar, né, a intervenção do Banco Central. Né? Qual é o papel do TCU, né, nesse tema? Eu confesso que eu fico imensamente surpreso com essa intervenção e as perguntas que têm sido feitas. O César Feitosa tem mais uma pergunta para você, Marcos. Marcos, uma parte da minha apuração, e hoje a Amanda Clay também publica isso na coluna dela, no site do SBT News, é de que a grande preocupação ali, hoje, de momento, de Daniel Worcaro e de seus aliados nesses processos que correm tanto no Banco Central quanto no TCU e Supremo, é de que os ativos do banco sejam vendidos a preços muito abaixo do que deveriam ser praticados, na visão deles, pelo Banco Central nesse processo que agora avança na liquidação. Eu queria entender do senhor quais são os próximos passos do Banco Central e se essa preocupação tem razão de ser. Mas quais ativos? Quer dizer, as denúncias até agora são de créditos inexistentes, né? Que o Banco Master teria vendido o que não tinha. Então, assim, é surpreendente essa afirmação de um receio de venda desvalorizada de ativos. Se o ativo não existe, não tem como ser vendido. Marcos Lisboa, economista, ex-presidente do INSPER, ex-secretário do Ministério da Fazenda. Marcos, agradeço muito a sua entrevista super direta aqui ao Poder Expresso sobre esse assunto que está dando tanta polêmica e que é realmente muito, muito surpreendente, meu querido. Muito obrigada, Marcos.